Olá, bom dia. São 12h30 da manhã e nós estamos gravando agora uma nova subsérie. Estamos fazendo o ciclo do Graal, mostrando assim as origens célticas da família dos Merovingios, da dinastia Merovingia e da dinastia usurpadora carolíngia. Terminamos no vídeo passado. E aqui com esse iniciamos um outro. O título da personagem principal é o mesmo, Godofredo de Bouillon, que é tetraneto de Sigismundo IV, merovingio, né? E que tem no seu currículo um parentesco com os vikings, os nórdicos, com os godos, através de sua tia visigótica. Ele próprio é merovingio, mas tem também um casamento com uma princesa celta. Então veja, esse homem é importantíssimo, por isso vai ser com ele que vamos iniciar. Godofredo de Bouillon. Vejam bem, vou repetir. Ele próprio é merovingio, portanto, rei dos francos. Por direito, se não fosse a usurpação carolíngia. A sua tia era visigótica, portanto, ele está unido ao reino dos godos, que praticamente ocuparam toda a Península Ibérica. Olha só, alargando, portanto, francos e visigodos. Ele está ligado aos celtas devido ao casamento com a princesa celta. Os celtas tomaram conta do resto que sobrou da França e da Península Ibérica. Imagina o que este homem representa. Estou introduzindo a nova série e mostrando a vocês por que começar com ele, e pode parecer chato porque é uma biografia, né? Então, ligação, ele é franco-merovingio, mas tem ligações com os celtas que invadiram, não se sabe de onde vem precisamente, mas invadiram o reino dos francos e a Península Ibérica. Ele tem ligação com os visigodos, com os celtas, por causa de uma princesa celta com a qual ele casou. Com os visigodos, por causa de uma tia dele, que era visigótica. Então, os godos, né, são uma tribo bárbara que invadiu a Península Ibérica. E ainda tem, quando ele foge, um descendente dele foge para a Bretanha, então encontra um ramo familiar por casamentos dos visigodos com os nórdicos, os vikings, Lohengrin, que é objeto de um poema de Wagner, o autor do famoso O Anel dos Nibelungos. Este homem contém em si a síntese de várias raças, né? Ele é uma fabulosa, um frasco que contém perfumes variadíssimos misturados, e é este homem que vai começar. Com ele vamos começar o ciclo dos templários. Viram a importância do cara? No entanto, vamos encontrá-lo aqui na biografia dele como sendo um simples francês, vassalo de Carlos Magno, habitando nas regiões que o seu pai deixou para ele. Ele é parente de Carlos Magno também, e é com ele Godofredo de Bouillon, ou Godefroy de Bouillon, né? Um dos reis que fizeram parte da Cruzada dos Reis. Então vamos aqui dar o nosso like, vamos aproveitar
e dizer a vocês que quem quiser fazer perguntas pelo e-mail, já recebi ótimas, excelentes, inteligentes perguntas, e deixem as suas pequenas perguntas abaixo do nosso vídeo. Quem quiser fazer parte do Colégio dos Malucos Caldeus, se aprofunde no assunto e, finalmente, agradecer aos nossos 8 caribus, nossos irmãos que nos sustentam. Vamos, portanto, continuar. Vamos continuar? Não. Interrompemos, acabamos a subsérie, o ciclo do Graal. E agora vamos começar o ciclo dos Templários, dando assim, através de um livro que foi supervisionado pelo Grão-Mestre dos Templários em 1956. Vou mostrar o livro a vocês, e vocês já mostrei, agora vamos nos basear nele. Historicamente indiscutível, a introdução é feita pelo próprio prior, grão-prior da Ordem dos Templários no Brasil. Esse será o nosso livro principal. Mas teremos que passar por essa biografia chata de Godefroy de Bouillon. Então, é com esse nome que nós vamos apresentá-lo a vocês, né? Mas, lembrem-se, nós estamos agora em um novo ciclo. Esse novo ciclo começa com a biografia de Godofredo de Bouillon, que parece aqui um bobo da corte. Olha a figura que o representa. Todo torto, né? Caminhando para frente, olhando para trás, com uma bandeirola na mão, e não sei mais o que lá, alguma coisa aqui do lado dele, pois essa coisa torta é exatamente o repositório de várias correntes étnicas que têm direito ao trono francês merovingio e que tem até um parentesco com Carlos Magno, mas passa por ser um simples vassalo de Carlos Magno. Então, vamos fazer o máximo possível para essa biografia não ser tão chata. Vamos começar? Vamos começar. Godofredo de Bouillon. Então, primeiros anos. Godofredo de Bouillon nasceu por volta do ano 1060. Então, o reino de Carlos Magno, nós sabemos que começa em 800, o Império só dura 200 anos. No ano 1000 já degringolou. Então, entram os Templários. No lugar dos carolíngios poderosos, entram os Templários. E os carolíngios passam a decrescer, inclusive devido aos muçulmanos. Mais provavelmente, segundo cronistas que tentam com exatidão, em 1058, no condado de Bolonha. Por isso, Godefroy de Boulogne, o Godofredo de Bouillon. Na verdade, Bouillon seria um aportuguesamento lusitano para Bolonha, Bologne, na França, que era parte do Sacro Império Romano Germânico, portanto, ainda dos carolíngios. Em Bolonha do Mar, havia, portanto, uma parte litorânea, atualmente em Baisy, cidade da atual província de Brabante, Wallão, na Bélgica. Então, descendente de Carlos Magno, era filho do conde Eustácio II de Bolonha com Santa Ida de Lorena. Então, olha, a mãe dele era uma santa, que era filha de, importantíssimo, Godofredo Barbudo, duque da Baixa Lorena e conde de Verdun, tio dele. Esse tio dele, Godofredo Barbudo, é quem o vai introduzir na arte da cavalaria. Lembrem-se, a cavalaria era uma ordem semelhante à maçonaria e tinha 3 graus: pajem, pajem, escudeiro e cavaleiro. Então é Godofredo Barbudo que vai instruí-lo na arte da guerra. E é tio dele, por parte
da sua mãe, santa descendente, da sua descendência materna, Santa Ida de Lorena. E Godofredo Barbudo, duque da Baixa Lorena, então é quem vai introduzi-lo na arte da guerra e será muito importante. Conde de Verdun. Tinha como irmãos Eustácio III de Boulogne e Balduíno I, que vai aparecer muito mais tarde, que o sucede como rei de Jerusalém. O fato de ser o segundo filho determinou um futuro aparentemente neutro, sem muita importância, já que o filho primogênito, no caso do costume desde os patriarcas lá do Antigo Testamento, o primeiro irmão, Eustácio, herdou todos os territórios do pai. A sua oportunidade surgiu porque seu tio materno, olha ele, Godofredo Corcunda, foi quem o instruiu sobre a cavalaria no seu castelo em Bouillon. E quando Godofredo Corcunda foi assassinado, morreu sem descendências. E aí sim, nomeou seu herdeiro e sucessor no Ducado da Baixa Lorena. Então ele se torna Duque da Baixa Lorena exatamente por causa do seu tio Godofredo Barbudo, por linha materna, e todos são descendentes dos carolíngios. Então, nós vamos agora mostrar a vocês algumas gravuras para tornar um pouquinho menos chato essa biografia. Então, vamos mostrar aqui um mapa que mostra, não sei se vocês verão, né, o território todo ocupado pela Cruzada dos Nobres. Então, vamos mostrar a vocês. Então, está aqui, olha só. Este é o território da Europa. Ó, o objetivo é Jerusalém. Onde é que está Jerusalém? As setas estão indicando aqui, ó. Tá vendo aqui? Exatamente aqui, ó. Essa seta aqui é Jerusalém. Então, os nobres saem da Europa e vêm para Jerusalém. Desculpa. Acho que aqui cometi um equívoco. Espanha, Península Ibérica, França, Itália. Na França que tem a Baixa Lorena, e aqui nós temos as ilhas gregas. E agora sim, agora nós temos aqui Jerusalém. Então os nobres saem de toda essa região e vêm para Jerusalém. Então a Cruzada dos Reis vai tentar tomar aqui a Cirofenícia e eles vão tentar tomar dos mouros Jerusalém. É o primeiro quadro que nós vamos mostrar a vocês. Então, essa chama a Cruzada dos Reis, da qual todos os três irmãos vão. Mas, curiosamente, Godofredo tinha uma informação que agora eu vou passar para vocês como fofoca. Godofredo herda do tio, o Barbudo. Ele herda, já dissemos a vocês, né, o condado, o castelo de Bouillon e o condado da Baixa Lorena. Então ele se torna conde, não era ninguém, porque o irmão mais velho, que era Eustácio, é quem herdou tudo, mas de repente o filho dá para ele. Não tinha filhos, deu a ele o ducado da Baixa Lorena, importantíssimo, porque fazia limite entre o Império Carolíngio e na França e a Itália. Então, esse território tinha um papel político importante, uma vez que ficava na fronteira do Reino da França com o Sacro Império Romano. Ou seja, nessa época, Carlos Magno já tinha morrido, estamos no ano 1060, 1058 precisamente,
e então já a França já tinha se desligado do Sacro Império, mas a Baixa Lorena era exatamente o Ducado da Baixa Lorena, né, a partir do rio Semois, vai ser a fronteira da França, deslocada, destacada, né, do Império Carolíngio, dá a ela uma importância enorme. Ele se torna Duque da Baixa Lorena, por ser herdeiro do seu tio, que não tinha filhos, Godofredo Barbudo, que na verdade, por linha materna, né, Santa Ida, né, eu acho aí, né, Santa Ida. Então, na verdade, Eustácio III é quem é o mais velho, o Bambambam, herda tudo dos pais. Balduíno I, mais novo, ainda não tem aspirações nenhuma, mas terminará aparecendo muito, porque vai terminar se tornando rei de Jerusalém. Bem, acontece que a Baixa Lorena era muito importante, porque Henrique IV, rei da Alemanha, futuro imperador, decidiu ceder esse domínio ao seu filho Conrado II da Itália e assim deixar apenas para Godofredo de Bulhão a marca de Antuérpia, como um teste às suas capacidades de lealdade. Ou seja, o imperador Henrique IV, descendente de Carlos Magno, portanto ainda carolíngio, usurpador, pega a herança dele, divide, entrega ao seu próprio filho, Conrado II, a maior parte. A Lorena fazia limite com a Itália, nós dissemos, era limite entre a França e a Itália, e ele retalha, olha, o imperador não podia ser contestado, e deixa para Godofredo apenas a marca de Antuérpia, ele só não é marquês. De duque, ele cai para marquês. Isso o rei diz, o imperador carolíngio usurpador diz que é um teste às suas capacidades de lealdade. Mas Godofredo passa pelo teste. O jovem nobre serviu a Henrique IV com lealdade, apesar dessa sacanagem. E, na questão das investiduras, quem é que investiria os bispos franceses, se era o Papa ou se era o rei da França, ele ficou do lado do rei Henrique. Então, assim, já que ele achava que o rei devolveria ele, Henrique IV, carolíngio, descendente legítimo de Carlos Magno, pega o seu ducado de Lorena, de Henrique, e passa para o seu filho a maior parte, deixando apenas um condado. Então, uma marca, portanto, ele se torna marquês. Mas ele continua fiel a Henrique IV e, quando se coloca a confusão se os nobres devem ficar do lado do rei ou do Papa, porque quem era que nomearia os bispos? O Papa da França ou o rei católico? Ele fica do lado do rei. Ele quer de volta, né, o seu ducado, ele quer voltar a ser duque. E se o imperador carolíngio usurpador Henrique IV quer pô-lo à prova, então aí está uma oportunidade dele mostrar que ele é fiel ao imperador. Vamos mostrar aqui uma gravura importante, porque essa gravura vai mostrar para vocês a reunião dos reis. Primeiro, Carlos Magno no seu famoso cavalo, estátua equestre de Carlos Magno. Vamos mostrar para vocês. Então, aqui está a estátua equestre de Carlos Magno. Aqui uma estátua de São Gregório Magno. Gregório Magno, importantíssimo, né? Porque foi um dos papas que mais contribuiu para estabelecer o prestígio dos bispos. Era ele que queria nomear os bispos e não cedia ao rei da França esse direito. Então a questão das investiduras é entre ele e Henrique IV. Mas
Godofredo fica do lado do imperador. O imperador quer que ele prove sua lealdade. Então, embora Henrique IV seja usurpador, descendente dos carolíngios, e ele, Henrique VIII, tem parentesco com Carlos Magno, mas tem uma consanguineidade com 4 ramos étnicos: os vikings nórdicos, os celtas, que não se sabe de onde vem, mas invadiram a França e a Península Ibérica, os visigodos, através da sua tia Matilde, e os próprios merovingios. Então esse homem é importantíssimo, e os templários vão sair dele. Coisa que ninguém sabe, que todo mundo começa logo com o Hugues de Peillan. O Hugues de Peillan já recebe a ordem de fundar os templários de Godofredo de Bouillon. Está aqui outra fofoca, tá? Então, Godofredo de Bouillon não decidiu fazer criar os templários. Ele recebeu esse conselho, porque seria conveniente para ele. Ele recebe esse conselho de Godofredo de Bouillon. Então, esse homem, ele sabia o que fazer, embora não sendo o filho mais velho. Então, aqui está outra gravura. Nós temos Gregório sentado no seu trono, recebendo o apoio dos nobres que achavam que as investiduras dos bispos deveria ser ele quem deveria fazer, e Godofredo não se alinhou a esse grupo de nobres que estava aqui beijando a mão do Papa. Ficou do lado do imperador Henrique IV, a quem ele jurou lealdade. E assim ele pensava obter de volta o seu ducado, deixado pelo seu tio materno, que é Godofredo o Barbudo. Então, debaixo da cruz de Cristo, que não imaginava quanta sacanagem seria feita no mundo cristão, coitado. Então, aqui morrendo na cruz, com Maria Madalena de um lado, Maria, mãe de Cleófas. Aqui nós temos São João Batista, São João Evangelista, e nós temos Maria Madalena. Aqui a gravura mostra anjos e até um frade beneditino aqui, provavelmente franciscano, Francisco de Assis, né, que é o único santo retratado ao lado da cruz. Então, aqui os anjos que vêm buscar a alma de Jesus Cristo, e tudo começa agora as cruzadas para irem pegar de volta a cruz que tinha sido descoberta. Acreditem se quiser. 1000 anos depois, então acha-se a cruz de Cristo, na qual ele foi crucificado na Palestina. Cria-se a igreja do Santo Sepulcro, acha-se também o sepulcro de Jesus Cristo. E aí eles vão para libertar o Santo Sepulcro. O objetivo da Cruzada dos Reis é libertar o Santo Sepulcro, ou seja, o lugar onde teria sido colocado o corpo de Jesus Cristo, que não tinha ossos porque ele ressuscitou. Essa é a nossa crença católica. O quadro é uma adaptação que mostra reis, São João Evangelista, portanto, o apóstolo amado, mostra Maria Santíssima sendo consolada por anjos, aqui, e mostra São Francisco de Assis. Esse homem, Deus, para nós, jamais imaginaria, claro, que ele sabia tudo, que haveria tanta confusão em torno dele, e agora nós temos aqui essa farofa toda, mas eu quero mostrar a vocês a figura que mostra a reunião dos reis que vão constituir a Cruzada dos Reis. Então, aqui a Europa feudal, mapa completo da Europa feudal, já demos ele lá, no outro, vamos mostrar de novo, tá vendo? Ó?
Europa feudal, igreja para todo canto, as catedrais góticas, muito grande, viu? A bota da Itália, tá vendo? Ó? A Península Ibérica, ó, Península Ibérica, terra dos visigodos, mas que os celtas também participaram, e aqui a França, né? Aí sim o território merovingio, que depois foi usurpado pelos carolíngios, e aqui o Papa de Roma, né, que tem uma relação especial com todos os bárbaros, mas especialmente com o reino dos francos, e ele funda o Sacro Império Romano Germânico, que pega da Alemanha para cá, toda a Europa Ocidental. Aqui nós temos um mapa, né, que vai pegar ainda um pouco os domínios aqui da Mesopotâmia, Pérsia, mas a Europa Central não vai tão grande, não vai tão longe. E eu vou tentar encontrar aqui a reunião dos reis que se juntaram, se uniram. Vamos deixar no momento próprio. Vamos continuar fazendo a Catedral Gótica maravilhosa, né? Chartres. Olha aqui aquela imagem de Jesus entre os 4 animais. Não dá para ver porque o risco do livro está no meio. Chartres, Jesus Cristo aqui no meio, num oval, e os 4 animais sagrados, né? Que vão servir no esoterismo como água, terra, fogo e ar, leão, águia, homem e touro, espada, paus, ouros e copas. Então desse famoso, né, frontispício vai ser tirado o Cristo como sendo a quinta essência, e os 4 animais sagrados, que são os 4 poderes, que são, na verdade, o caldeirão de Dagda, a espada de Nuadu, a pedra da realeza, que Wolfram Waichenbeck vai dizer que caiu da testa de Lúcifer, mas nós já mostramos no vídeo anterior que esse Lúcifer, na verdade, no ano 800, é um engano, um equívoco, né? Ou então uma sacanagem dele, porque ele pega, aqui nós temos a Catedral de Colônia, vou mostrar para vocês as catedrais, né? Não, é Chartres mesmo. É Chartres. Aqui de longe e aquele detalhe de perto. Então, Chartres, gótica, vista de longe, e Chartres, aqui, vista de perto, o detalhe. E então, a imagem que eu queria mostrar a vocês mesmos não apareceu. Seria a reunião dos reis que vão fazer a Cruzada dos Reis. Eles se reúnem e vão fazer, então, uma cruzada que é chamada a Cruzada dos Reis. Não estou encontrando aqui a gravura e talvez não encontre, porque o que mais tem aqui mostra como a Europa, sob o domínio dos templários, já tinha rotas comerciais romanos, né? Desde os romanos, que todos esses vermelhos aqui são rotas comerciais, ó. Os romanos tinham feito rotas comerciais. Para Roma, ocorrer era coisa muito importante. As rotas comerciais não eram só comerciais, eram principalmente para as notícias chegarem de Roma para o Império, qualquer cidade do Império, e do Império para Roma. Então, veja, desde o norte da África, essa ponta aqui, o norte da África, tá vendo? Ó? Desde aqui já temos linhas vermelhas, e nós vamos passar aqui do norte da África para o Estreito de Gibraltar, que já explicamos para vocês, Península Ibérica, e aí, olha, todas essas linhas vermelhas até aqui a Finlândia, né? Tudo isso aqui o Império Romano fez linhas comerciais indo até a Rússia e a China. Ou seja, o Império Romano dava importância suprema às rotas comerciais e
como é que eu posso dizer, dos correios, comunicação. Comunicação sempre foi a chave nas guerras, né? A comunicação, quem tem domínio das comunicações e do abastecimento na guerra está com tudo. Então, os romanos, sabendo disso, então o que é que eles fazem? Eles fazem rotas comunicando tudo. E aqui nós temos uma das parentas de Godofredo, Ana de Lorena. Quem é que está com ela? O conde de Vaudémont. Então, um conde casa com Ana de Lorena. Portanto, parenta de Godofredo de Bouillon, que era duque da Lorena. Mas já é rebaixado aqui, porque o imperador Carlos IV decide dar ao seu filho grande parte do seu ducado, de sacanagem, né? Porque se era dele, era dele. Mas acontece que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, aqui nós temos uma coisa que talvez vocês não vejam muito bem, mas é um cavaleiro vassalo de joelhos, acho que dá para ver, prestando juramento nas mãos do monarca. Então o monarca está de pé e dentro das mãos do monarca. O cavaleiro junta ambas as mãos e o monarca segura as mãos dele por fora. E esse ato simbolizava submissão, vassalagem e fidelidade. Então aqui nós temos um ato vamos dizer assim, extremamente comum na Idade Média. O vassalo, de joelhos, colocava suas mãos postas, como nós fazemos na atitude de oração. Nós cristãos oramos de mãos postas. O cavaleiro botava as mãos postas e o rei, ou suzerano, colocava as mãos dele, protegendo as mãos do vassalo. Aí, essa cerimônia era um juramento solene, em que o suzerano prometia proteger o vassalo, e o vassalo prometia fidelidade, lealdade e colocar à disposição do suzerano seu exército, suas terras, seus filhos e tudo mais. Uma cerimônia típica do feudalismo. Isso é iniciado com Carlos Magno e vai se estender por toda a Idade Média. Olha, gente, é uma coisa raríssima. É de uma moeda, viu? Então, isso aqui, nós vemos que Guilherme de Guelone faz isso com Carlos Magno, né? Lembram? No vídeo passado, nós dissemos que Guilherme de Guelone, nome falso, né, de Sigisberte VI, ele usa o nome falso para que os carolíngios não descubram que ele é o legítimo rei merovingio, e ele faz essa cerimônia. Aqui não é ele, aqui é apenas mostrando como é que era. E aí, assim, Godofredo de Bouillon, supostamente, vamos colocar ele aqui, colocando suas mãos entre as mãos do imperador Carlos IV, que de sacanagem rebaixa ele de duque da Lorena para um simples marquês. Quase nada. E assim, nós aos 33 minutos, já perto dos 35, vamos então parar, mostrando apenas que apenas começamos, apenas iniciamos o feudalismo e a cruzada dos reis. Então, paramos exatamente na questão das investiduras. A briga dos nobres que ficaram do lado do Papa, beijando a mão do Papa aqui. Esses nobres todos puxavam o saco do Papa e achavam que os bispos da França só podiam ser nomeados pelo Papa. Godofredo não está aqui. Ele é fiel ao rei Henrique IV, que quer pô-lo à prova, mas de molecagem já divide as terras dele herdadas do tio Godofredo Barbudo, e ele é contra, ele não está ali. Ele acha que
o rei da França é quem tem o direito de nomear os seus bispos. Então, assim, nós encontramos aqui uma gravura preciosa, né? Aqui nós temos o desconfortabilíssimo castelo medieval, escuro, fechado, sem janelas, cheio de mofo, e aí onde tinha doenças à vontade. Então, estamos agora nesse momento em que, né, os francos, aqui representados por dois monarcas francos, simplesmente em marfim, não é ninguém, não dá o nome, ninguém sabe quem é, e aqui a famosa estátua equestre de Carlos Magno, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Pois bem, Godofredo de Bouillon é parente direto de Carlos Magno, tataraneto, e Carlos Magno já está em cinzas. Então, paramos aqui aos 35 minutos, mostrando que temos de começar o ciclo dos Templários por esse homem. Ele tem importância capital. E embora seja uma biografia, talvez algo meio chato, vocês terão que suportar. Então, vamos começando uma outra subsérie chamada O Ciclo dos Templários, onde nós contaremos detalhadamente a verdade histórica sobre os Templários. Então, esse episódio foi o início da vida de Godofredo de Bouillon e da Cruzada dos Reis. Vamos continuar no próximo. Então, se não deram seu like, deem seu like. Muito obrigado. E às 3h15 da manhã do dia 23 de outubro, estamos assim começando uma subsérie importantíssima. Gente, os Templários vão revolucionar a Europa, vão revolucionar o mundo. Mas começamos assim, apenas com a biografia daquele que parece aqui ser um palhaço. Vou terminar mostrando ele, uma figura torta. Quem fez essa imagem não parece que fez para a posteridade. Ele todo torto, aí ó, parece um idiota, um bobo, tá andando para frente, os pés vão para lá, a cabeça tá para cá. Quem fez isso é uma iluminura. Como é que alguém pode andar para lá e botar a cabeça para cá? Então tá todo torto. É esse homem que na verdade não era assim. Isso aqui é uma iluminura mal feita, um desenho muito mal feito, as iluminuras muito mal feitas, pequenininhas. E aqui seria uma iluminura mostrando Godefroid de Bouillon, um homem importantíssimo. Com ele começaremos o ciclo dos Templários. E, portanto, já passamos 2 minutos. Até a próxima.